Então, como eu estava falando no finalzinho do bloco anterior, você deve pensar por você mesmo, tá bom? Você deve evitar ser manipulado. Uma coisa é você ter dúvida e ir atrás da informação, pedindo conselho, algo desse tipo. Outra coisa é você ser dependente daquela informação e achar que aquela informação é verdadeira, somente aquela informação é a verdadeira. Então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido, tá bom? E não se tornar dependente ou escravo do entendimento, da interpretação de alguém, tá bom? Por favor. Ser desassociado da organização é a maior humilhação que uma testemunha de Jeová pode sofrer. Vou chegar lá nesse ponto, tá? Por quê? Na maioria das vezes, você ser desassociado é você ser expulso da organização. E o fato de você ser expulso, às vezes, é bem complicado, porque você pode ter caído num contexto de escândalo ou num contexto de investigação, de questionar a organização. Então, muitas vezes você é desassociado da organização, ou você é expulso, porque você questionou por causa de um tipo de pecado, de um escândalo que fere as normas da instituição, ok? E quando você se torna um desassociado, eis o conselho que as testemunhas de Jeová fazem. É sábio evitar falar com alguém que foi expulso? Essa é a pergunta que eles estão fazendo. Um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo uma amizade? Sim. Queremos dar esse primeiro passo para conversar com alguém que foi desassociado? Então, aqui, eles vão tentar estar na sentinela do dia 15/12/1981. Essa foi a orientação que eles deram ao grupo. Nessa orientação, eles falam que o simples fato de você dar um oi a alguém que foi desassociado é uma brecha para você estabelecer um vínculo de amizade. Então, o que eles querem aqui, nós já conversamos sobre isso em aulas passadas, o isolamento. Então, eles desejam isolar você do desassociado e o desassociado de você, para que na pressão você que foi desassociado volte e no demais o grupo fique protegido dos questionamentos ou das investidas dos associados. Entendeu? Qual é o ponto aqui? Proteção e, ao mesmo tempo, pressão para que a pessoa volte para dentro do grupo. Então, um simples oi seria uma brecha aí para você voltar ao grupo. Então, nesse caso, até familiares são separados ou ser orientado pela própria instituição que você não deve, assim, você só deve, no caso, se estiver morando debaixo do mesmo teto, só ter aquela conversa mais que abrange, vamos dizer assim, negócios familiares, ideias familiares, mas assim, tomar muito cuidado até mesmo com um familiar seu que foi desassociado, tá bom? Então, essa é a velha tática que esse grupo usa. Veja, eles vão usar ideias como a grande tribulação, a ideia do juízo, você precisa pertencer e fazer a vontade de Deus a fim de que você receba a salvação. Todas essas coisinhas, essas pressões, né?
eles vão fazendo para que você não questione, para que você não converse com questionadores, e é uma forma deles isolarem a sua mente, a mente do seu adepto, e continuar enganando essas pessoas. Ela não vai permitir, esse corpo governante, ele não vai permitir que você tenha acesso a outras informações, a não ser a informação que ele estiver te dando. Somente a informação dele é verdadeira. Ok? Veja esse próximo bloco. Lembra que eu falei para você? Se você se coloca como alguém que é, vamos dizer assim, o porta-voz de Deus, então há de se entender que ser porta-voz de Deus é não cometer erros. Se você recebe uma palavra de Deus direta, como é dito muitas vezes, uma orientação para aquele grupo, então, se você se coloca como alguém que é representante direto de Jeová e assume para si uma interpretação infalível das Escrituras, você não deveria cometer erros interpretativos, pois Jeová não erra, ok? Então, se você coloca como um canal infalível, como um canal direto de Jeová, então você não pode ter contradições. Então, por exemplo, nesse quadro aqui, você vai ver algumas contradições. Então, por exemplo, aqui, Jesus pode ser adorado? Então, eles disseram em 879 que sim. Depois eles disseram em 1953 que não. Depois eles disseram em 1960 que sim. Depois eles disseram em 1967 que não. Depois eles disseram em 1977 que sim. Depois eles disseram em 1986 que não. Então, Jesus ele não pode ser adorado. Aí você veja, nessa simples pergunta, Jesus pode ser adorado? Não. Sim, não, sim, não, sim, não, sim. Você veja a contradição do próprio corpo governante. Por exemplo, existe adoração relativa? Em 1960 eles disseram que sim. Em 1960 disseram que não. Em 1992 eles disseram que sim. Veja só, as autoridades superiores são os governantes do mundo. Aqui estão falando dos governantes das nações. Então, eles acreditavam que sim. Depois eles escreveram no livreto A Salvação, página 227, que não. Depois eles disseram que, na verdade, que conduz à vida eterna, que sim. Então, eu já não sei mais se as autoridades superiores são ou não são. Qual dessas vertentes aqui, dessas hipóteses, são verdadeiras? Qual é a verdade na adoração relativa? Qual é a verdade sobre Jesus ser ou não adorado? Então, você percebe que o próprio corpo governante, ele muitas vezes erra e muitas vezes contradiz aquilo que já foi dito por eles mesmos. Então, alguém diz que o grande calcanhar de Aquiles das testemunhas de Jeová é o próprio ou o fato material que eles produziram. Porque eles mesmos, ao longo do tempo, estão se contradizendo dia após dia. Então, está aí um registro, você tem todo o material aí, você pode consultar o material, está tudo lá. Tá bom? Para quem quiser consultar. Depois eu divulgo, depois eu compartilho esse material com vocês, tá bom? Transplante de órgãos são proibidos? 1973, 63, não. Em 1968, sim. Em 1980, não. Então, o que é palavra de Deus aqui? O que é orientação de Deus inerrante, infalível? São essas contradições, ora sim, ora não, ora sim, ora não.
Por exemplo, os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles vão ressuscitar? Uma hora eles falam Vai que não. embora não, filho. Volta. Uma hora eles falam que sim. Outra hora eles falam que não. Outra hora eles falam que sim. Outra hora eles falam que não. Outra hora eles falam que sim. Então está tudo registradinho aí, ó, para você mesmo ler, para você mesmo tirar suas dúvidas, consultar o material se você tiver acesso. Entendeu? Você mesmo pode André, tá analisar, falhando a ligação. ajudar Cadê o povo? alguém a entender isso. Entendeu? Vacinação. Era algo proibido? Sim. Depois não. Então, você não sabe quando as normas ou as crenças irão mudar, né? Então, você percebe que o corpo governante ele é muito falho naquilo que ele fala. Isso eu só apontei algumas coisas, tá, gente? Tem muito mais aí para a gente ver. Não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Então, seguindo o próprio conselho da organização, a organização escreveu: poderá viver para sempre no paraíso na Terra? Ela escreveu aqui, ó, não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Então, por exemplo, nesses fatos que mostramos no quadro acima, o que é verdade? Qual é a verdade e qual é a mentira aí? O que é? Não pode as duas coisas, uma hora sim, outra hora não, ser verdade. Uma das duas é mentira. Então, ou um erro, o que é, de fato? Então, você não pode haver duas verdades. Então, o corpo governante, ele sempre erra. Ok? Sempre está errando. Mas veja o que eles dizem. Poderá viver para sempre no paraíso na Terra. E haverá apenas uma organização, a organização visível de Deus, que sobreviverá à grande tribulação que rapidamente se aproxima. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus, a fim de receber a sua bênção de vida eterna. Então, fora da organização, não tem vida eterna. Isso vai contradizer aquilo que Jesus falou, né? Que sem Ele, ou somente Ele, é a própria vida eterna. Então, todo aquele que crer nele, não numa instituição, não num corpo governante, mas quem crer nele, encontrará a vida eterna. Tradução Novo Mundo. A infalível, a versão infalível das Testemunhas de Jeová, tradução Novo Mundo. Então, eles acreditam que a sua versão ela é confiável, ela é bíblica. Nathan Kinnor, lembra dele lá, como falamos lá em cima, ele jogou, como eu falei para vocês, que todas as outras versões elas estavam cheias de erros, cheias de problemas. E através desse fraco argumento, né, é muito simples, né? Você fala, tá errado, tudo está tudo errado, vou fazer um novo. Né? Então, o que se ficou claro que a produção dessa tradução Novo Mundo foi somente para confirmar as doutrinas antibíblicas da organização, considerando as demais traduções como sectárias e mundanas. Então, o objetivo, na verdade, não é que as outras versões estavam erradas. É que com as outras versões,
Eles não conseguiriam manipular, eles não conseguiriam levar para frente as suas heresias. Então, o que eles fizeram de uma forma sagaz? Eles simplesmente produziram o seu próprio material, o seu próprio texto. Então, foi assim que surgiu o texto das Testemunhas de Jeová. Eu queria que você observasse algo aqui, antes de eu iniciar. Você lembra que tem um textinho bem famoso na tradução Novo Mundo? Talvez a gente já tenha conversado sobre ele. E ele é muito conhecido, é João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Um Deus, aqui é um Deus minúsculo. Isso você vai encontrar na versão da tradução das Testemunhas de Jeová. O que muitos não sabem é que durante muito tempo, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, elas apoiaram a sua tradução em um texto do Novo Testamento escrito por um ex-padre chamado Ronan Graeber, que disse que a Bíblia era o livro mais destacado, né, o livro espírita mais destacado seria a Bíblia. E sobre esta impressão, Graeber esforça-se para fazer com que a sua tradução soe bem espírita. Isso foi a sentinela que registrou no ano de 1956. Tá bom? Preste bem atenção nisso que eu estou falando agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo sabendo dessa informação, mesmo sabendo que este ex-padre era alguém envolvido até o pescoço com o espiritismo, depois ele vai abandonar o clero e vai assumir, as Testemunhas de Jeová continuaram usando essa versão do padre para afirmar o texto ou para ter base e justificar essa tradução, e a palavra era um Deus em letra minúscula. A palavra aqui, você sabe que em João 1:1 está se referindo a Jesus. Então, o texto para a Testemunha de Jeová está dizendo assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, Jeová, a palavra era um Deus, ou seja, um Deus menor, um outro Deus menor, não o Deus. Então, eles vão usar como base para a sua heresia esse texto do padre também. E o que eu quero mostrar aqui é a desonestidade das Testemunhas de Jeová. É mostrar a desonestidade do corpo governante, tá bom? Por quê? Porque durante muito tempo ela vai usar esse texto nos seus editais, né, nos seus livros, nos seus livros doutrinários, nos seus ensinos, elas vão, durante muito tempo, usar esse texto do ex-padre, que foi um espírita, durante longos anos. E esse ponto, eu não quero me deter muito na versão, porque não tenho tempo, mas eu quero deixar isso aqui para você ver como ela é desonesta. Tá? Então, você vê aí que ela tem uma informação de 1956, ok? Agora, observe isso aqui. Por exemplo, mesmo ela tendo essa informação, ela usou esse texto em Certificados em Todas as Coisas no ano de 1970. Depois ela vai usar em outros textos como ajuda ao entendimento da Bíblia. Ela vai usar esse texto no raciocínio à base das Escrituras. Porém, uma vez foi perguntado para as Testemunhas de Jeová, numa cartinha, num bloco chamado Pergunta dos Leitores, e eles responderam
a pergunta que foi feita sobre a versão desse padre. Agora veja o que eles vão escrever aqui. Ó. Como indicado no prefácio da edição de 1980, presta atenção, eles estão dizendo que eles tiveram a informação do conteúdo do padre só no ano de 1980. Ok? Porém, no quadro anterior, eu te mostrei que em 1956 eles já tinham essa informação. Mas, para não dar o braço a torcer, eles vão falar assim, ó, esse tradutor confiou no mundo espiritual de Deus para esclarecer-lhes como deveria ser traduzido passagens difíceis. Então, aqui no caso, o mundo espiritual de Deus é o mundo dos espíritos. Então, vamos dizer assim, que a grande fonte de tradução desse padre era a consulta aos espíritos. E veja aqui, declara-se, sua esposa era uma médium do mundo espiritual de Deus. Foi muitas vezes o meio usado para a transmissão de respostas corretas da parte dos mensageiros de Deus para o pastor ou padre Greber. A sentinela julgou impróprio fazer uso de uma tradução que tem tal estreito vínculo com o Espiritismo. Só que essa resposta ela só deu no ano de 1983, ou seja, ela diz para o seu questionador, ou para o seu aluno, ou a pessoa que perguntou, que ela só obteve a informação no prefácio da edição de 1980. Na verdade, eu tenho um material registrado aqui, onde ela pede um exemplar dessa versão do padre em 1956, tem todo o edito, tem tudo documentado aqui. Então, você percebe o que eu quero mostrar aqui? Que a falha, existem falhas sérias nessa tradução, mas eu estou mostrando aqui como eles são desonestos, até nessa questão de tradução, ou seja, eles usam traduções com base em espiritismo para alegar as suas falsas doutrinas, tá bom? A tradução Novo Mundo foi preparada para contrabandear as crenças pré-fabricadas da Torre de Vigília para o texto das Escrituras. É uma obra mutilada, tendenciosa, viciada e cheia de interpolações. Seus tradutores, vou pular aqui os nomes, eles não são eruditos, nenhum deles era erudito nas línguas originais. Seckner, que trabalhou na sede mundial, ele vai falar aqui que o único que tinha um preparo menor aí era o Franz. Mas nenhum membro da comissão tinha escolaridade ou antecedentes suficientes para operarem como tradutores bíblicos críticos. Então, a elaboração desse texto, dessa Bíblia, Tradução Novo Mundo, ela é isso aqui, ó, esse resumo. Uma obra mutilada, tendenciosa, viciada e cheia de interpolações, tá bom? Então, quando você vê aquela pequena Bíblia das Testemunhas de Jeová, você tem em mente isso, que os textos que estão ali, eu poderia... aqui não é o assunto, eu tenho que correr para mostrar muita coisa para você. É você entender que eles vão manipulando tudo, até o texto bíblico, para que possam continuar enganando as pessoas, tá bom? É isso que você tem que se ater. As profecias que não foram cumpridas, aqui é que começa
o grande problema também desse testemunho de Jeová. Só uma coisa sobre o texto que eu preciso colocar também. Eles escreveram em um livro chamado Toda a Escritura Inspirada por Deus, e ela é proveitosa. Nesse texto, eles disseram assim, veja só, tem havido desvios ocasionais do texto literal, com o fim de transmitir as expressões idiomáticas hebraico-grega para um inglês inteligível. Com esse textinho aqui, eles estão falando que existem desvios ocasionais, ou seja, o desvio ocasional aqui é a enganação, é transformar o texto em uma outra coisa. É transformar o texto em algo que o texto não diz. Entendeu? Vamos agora ao próximo quadro. Profecias. As profecias não cumpridas. Uma das bases fundamentais da testemunho de Jeová é a profecia. Embora suas profecias sejam paranoicas e extra-bíblicas, citam as Escrituras na tentativa de apresentá-las como uma roupagem bíblica, para parecerem verdadeiras e apoiadas pela Bíblia. Isso que escreveu foi o pastor Ezequiel Soares, que é um especialista em doutrinas das testemunhas de Jeová. Tá? Então, o que Soares está dizendo aqui? Que as profecias elas são paranoicas e extra-bíblicas. Tá bom? Por exemplo, Charles Russell afirmou que a cristandade seria totalmente destruída em 1914. Isso está em um livreto chamado Em Estudo das Escrituras, volume 2, página 245. Ele afirmou, ele profetizou que a cristandade, a igreja católica, a igreja protestante, seria destruída no ano de 1914. Bem, aqui estamos nós, o cristianismo continua existindo, já se passaram mais de 100 anos e nada mudou. Profecia não validada. Ele disse que a Batalha do Armagedon iria ocorrer no ano de 1914 também. Bem, a Batalha do Armagedon não aconteceu. Nós estamos aqui e firme e forte esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em 1914 também, ele falou que o papado ia ter uma queda, ou seja, os padres, o Papa iria cair, deixar de existir. Bem, o Papa continua aí, ano após ano, eles continuam aí, firme e forte, e a profecia não se cumpriu. Em 1914, disse que o tempo dos gentios havia sido predito. Como não ocorreu, eles recalcularam a data para 1915, e depois para 1918. Então, isso tudo são profecias que esses homens foram falando ao longo da existência das testemunhas de Jeová, e nenhuma delas, tem se cumprido. Eles têm dito, redito e editado, manipulado as suas profecias, e nenhuma delas fez sentido. Nenhuma delas se cumpriu. Aí lembra lá do texto de Deuteronômio, né? Se o cara se propõe a falar sobre profetizar em nome de Deus e não se cumprir, ele não é alguém que falou por meio de Deus, tá bom? Esse caso aqui é peculiar, é muito, muito interessante. Ó. Você lembra do Rutherford? Ele afirmou em 1925 que este ano seria marcado, ou
seria a marca da ressurreição dos preciosos fiéis do passado. E com base nessa profecia de Rutherford, a organização comprou uma residência que denominou, tá aí a fotinha, ó, ela existe, tá lá nos Estados Unidos, tá bom? Para quem quiser ir lá. Ela é chamada a Casa dos Príncipes, Berkshire, a Casa dos Príncipes. Por que eles compraram isso? Para recepcionar aquelas pessoas que iriam ressuscitar no final, após o ano de 1925. Então, essa casa, ela, na verdade, ela foi comprada para receber Abraão, Isaac, Jacó e os demais, as demais pessoas, os demais príncipes que fossem ressuscitados. Isso está no livro A Salvação, página 276, escrito em 1939, tá bom? Então, essa casa aqui, ela é o testemunho da falha profética existente entre as testemunhas de Jeová. Então, essa é a foto atual, tá bom? Você pode bater na internet no Google que você vai achar o endereço. Se você quiser bater uma foto lá na frente para guardar de lembrança, fica à vontade. Tá bom? Se estiver lá nos Estados Unidos, dá um pulinho lá, bate uma foto. Estou aguardando Abraão, Isaac e Jacó. Quem sabe no dia que você estiver lá, a profecia se cumpra, você vai recepcioná-los ali na porta. Mas esse é o grande problema das testemunhas de Jeová. Tá bom? Veja esse próximo bloco aqui, ó. Em 1914, existe um mito aí, que as testemunhas de Jeová alegam. Elas falam que Jesus retornou em 1914 e estabeleceu o seu reino. Só que Jesus voltou de forma espiritual, uma forma invisível. Ninguém viu o retorno. Então, vamos dizer assim, Jesus voltou, está reinando nesse momento de forma invisível, por meio ali das testemunhas de Jeová, e os eventos dramáticos que vão ocorrer antes do Armagedon iriam ali ocorrer, né? Aqueles eventos de guerra, fome, terremoto. Isso iria ocorrer porque Jesus voltou, né, no ano de 1914 de uma forma invisível. E o que foi estabelecido nesse ano, e o que é preciso você prestar atenção aqui quando você estiver conversando com a testemunha de Jeová, que eles usando esse texto aqui, ó, de Atos 1, verso 9, eles alegam que Jesus retornou de forma invisível e somente os discípulos daquele momento tiveram acesso a este acontecimento extraordinário. E o que eles alegaram depois? Que esses homens que viram Jesus voltar de forma invisível, eles não iriam morrer até o retorno de Jesus Cristo. Então, eles deduziram que uma geração poderia viver até, em média, 85 anos. Então, eles alegaram que quem viu esse Jesus voltar de forma invisível iria ver o seu retorno total após 85 anos, vamos dizer assim. Então, esse foi o grande problema das testemunhas de Jeová. Eles escreveram assim, ó, preste bem atenção. É importantíssimo, e esta revista afirma, isso está na revista Despertar, que você deve gerar confiança na promessa do Criador sobre a nova ordem pacífica e segura, antes que a geração que viu os acontecimentos de 1914 desapareça. Então, o que foi profetizado? Que Jesus retornou no ano de 1914
Um grupo de pessoas assistiu, presenciaram, viram este acontecimento de forma invisível, né? Esse Jesus invisível que veio e continua invisível reinando. Porém, eles declararam que a turma que viu não iria desaparecer antes do retorno. Bem, já se passaram 106 anos. Eu não verifiquei quem daquele período ainda existe hoje. Mas o que eu sei é que eles já mudaram também essa questão para não ficar feio na foto. Tá bom, gente? Porque continua falando, continua afirmando uma coisa que não ocorreu. Então, agora eles precisam lidar com isso. Pelo fato de, durante muitos anos, eles terem afirmado que esse grupo de pessoas estaria vivo até o retorno corporal de Jesus, não mais invisível, né? Então, é meio complicado. Jesus volta invisível, depois volta de forma corporal. Como diz o Ezequiel Soares, é uma coisa meio paranoica, meio doida. A gente não consegue entender muito bem como é que funcionam essas profecias. Mas está registrado, está no material das Testemunhas de Jeová, é ensinado ainda hoje. O problema é que eles precisam agora lidar com esses homens que não podem desaparecer até o retorno visível de Jesus. Então, a Bíblia é bem clara quando te afirma que ninguém sabe o dia nem a hora do retorno de Jesus para estabelecer o seu reino. Então, eu não sei, ninguém sabe o dia e a hora. Que a Bíblia fala que a gente deve nos manter fiéis a Ele, aguardando a sua vinda.